Então, bom dia a todos os conselheiros, conselheiras da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Nós vamos iniciar a nossa 9ª reunião ordinária, tendo como pauta, iniciando com os informes. Então, eu já deixo aqui aberto aos conselheiros, que têm informes a serem dados a esta Câmara, que se manifestem ali pelo chat. Eu vou iniciar com o informe da Pró-Reitoria de Graduação. Está previsto para os dias 26 e 27 desse mês o encontro de coordenadores de curso, já em atendimento à nossa agenda acadêmica, Na sequência, nós temos também, dentro da programação dessa atividade, uma discussão sobre os nossos períodos letivos suplementares, sobre a avaliação realizada com os docentes, com os discentes e com o grupo de gestores dos colegiados de curso. Então, após a apresentação da autoavaliação, desses períodos aos coordenadores de curso, essa autoavaliação vai ser também disponibilizada para a comunidade acadêmica. Então, são esses dois pontos. Essa semana nós realizamos uma reunião com os coordenadores de curso que estão em processo de reconhecimento ou de renovação de reconhecimento para preenchimento, orientações de preenchimento do formulário F2 no INEP. Nós tínhamos uma expectativa da possibilidade de realização de avaliação externa de forma virtual. Havia uma minuta já prevendo isso, vinda do INEP, e foi publicada essa semana a resolução que traz, a portaria, desculpe, que traz essa possibilidade. Mas os cursos, de fato, estão com as avaliações sobrestadas até o mês de outubro. Então, essa avaliação virtual possivelmente só vai acontecer a partir do mês de outubro em diante. Mas, de qualquer forma, nós já estamos fazendo as orientações e trabalhando nesse sentido. Se algum conselheiro tiver informes, por favor, pode se manifestar. Conselheiro Rafael. Bom dia, professora Adma, presidente da Câmara. Bom dia aos demais conselheiras e conselheiros. Então, eu não lembro se eu fiz o registro nas primeiras reuniões, então acho que é importante a gente deixar registrado aqui que a universidade, como uma das ações de combate à pandemia da Covid, com autorização do Ministério da Educação, realizou a formatura no ano de 2020, na colação de grau, outorga de grau de mais de 40 profissionais médicos, uma parte da turma 1, uma parte da turma 2 da medicina da UFOB, ajudando no combate à pandemia aqui na nossa região. Então, é importante fazer o registro que nós conseguimos diplomar da nossa turma 1 e turma 2 da medicina, 43 médicos, acho que é isso o cálculo, 43, e temos agora 3 também para formar esse entre abril e maio. Algum outro conselheiro? Então, não havendo outros informes, eu vou passar para o ponto 2 da pauta, que é a apreciação das atas da Câmara, a ata da 6ª reunião extraordinária, de 10 de dezembro de 2020, e a ata da 7ª reunião ordinária, realizada em 17 de dezembro de 2020. Se algum conselheiro tiver alguma contribuição para ser feita ainda aqui na reunião, a Secretaria da Câmara enviou as atas por e-mail, para apreciação e contribuições,
Então, se não houver nenhuma contribuição neste momento, eu submeto à Câmara. Então, não havendo aqui manifestações, né? Então, eu submeto à Câmara a aprovação da ata da 6ª reunião extraordinária, realizada em 10 de dezembro de 2020, e a ata da 7ª reunião ordinária, realizada em 17 de dezembro de 2020. Os conselheiros favoráveis à aprovação permaneçam como estão, contrários e abstenções, por favor, se manifestem pelo chat. Não havendo manifestações contrárias, então aprovadas por unanimidade, né, as duas atas. Nosso terceiro ponto de pauta é a apreciação de atos, declarações ad referendo à Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, né, são atos aprovados pela presidência da Câmara, né, e que na reunião ordinária, como já estabelecido pelo nosso regimento, eles são apreciados, né? Então, a declaração ad referendo que nós temos é de aprovação do barema, dos documentos apresentados e da entrevista dos anexos 9 e 10 do edital SAI-CAI número 01/2021. Esse edital é o edital de seleção simplificada para a concessão de bolsa inclusiva. Ele foi um edital aprovado no mês passado pela Câmara e, no momento da execução do próprio edital, houve a identificação de que esse barema ele era restritivo em termos de análise de documentação. E aí eu vou trazer 2 exemplos. Uma situação de que o estudante que pleiteia a ocupação da vaga, né? Ele apresentava anteriormente, né? Só era pontuado se ele apresentasse a condição de ter concluído um curso que fosse relacionado à atividade de educação inclusiva, né? Ou ter concluído o componente curricular de Libras. E houve, então, a solicitação de alteração, permanecendo o item já concluído, mas adicionando, por exemplo, o item em andamento. Então, se o estudante estivesse, o candidato, né, estivesse cursando uma atividade que fosse relacionada à educação inclusiva, então ele poderia também pontuar. Se o estudante ainda estiver cursando o componente curricular de Libras, então ele também pode pontuar. É uma pontuação diferenciada, mas não fica só restrito a quem já concluiu uma atividade nesse sentido. Com relação ao outro ponto, que é o anexo 10 do edital, que também é um barema, a solicitação foi de redistribuição da pontuação, para que ela fosse mais uniforme, sem, de certa forma, deixar uma ou outra categoria das atividades previstas ali na carta de intenção com uma pontuação maior. Então, a presidência da Câmara, né, acolheu a solicitação da Secretaria de Assuntos Estudantis, entendendo que o barema ele possibilitava uma maior participação de estudantes, né, candidatos no edital, né, tomando como referência o edital do ano passado, que foi um edital que não teve participação, né, ele foi um edital que abriu e a gente não teve participação dos estudantes. Então, a presidência considerou a possibilidade e autorizou, né, através do ad referendo, a alteração do barema após essa análise pelo órgão específico, né. Eu gostaria de pontuar que o barema
quando da apreciação do edital, ele não foi um item colocado em ajuste pelo relator do processo, tá? Então, não é uma alteração daquilo que o próprio relator, né, o parecerista, havia feito como sugestão de alteração. Não, era da forma como o próprio setor havia enviado o processo. Né? Então, eu fico aqui disponível, né, se alguém tiver alguma dúvida com relação a essa alteração, e, na sequência, então, submeto à Câmara. Não havendo ali manifestação pelo chat, né, eu submeto à Câmara a aprovação da declaração ad referendo, que aprovou a alteração do barema dos documentos apresentados e da entrevista, anexos 9 e 10 do edital da Secretaria de Assuntos Estudantis, número 01/2021, que é de seleção simplificada para concessão de bolsa inclusiva. Então, os conselheiros favoráveis à aprovação deste ato permaneçam como estão, contrários e abstenções, por favor, se manifestem pelo chat. Não havendo manifestações, então, aprovado o ato. Né? Vamos passar ao ponto 4, que é a apreciação do parecer da relatora referente à manifestação pela Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas de entendimento do regulamento de ensino de graduação no que se refere às etapas do processo de inscrição em componente curricular, artigos 42, 43 e 44, para atendimento à solicitação de efetivação da matrícula de estudante ouvinte em turmas da graduação, encaminhada pela Secretaria Acadêmica, processo 23520, 0016, 00/2021, dígito 54. A relatora é a conselheira Daniela Cristina Calado. Vou fazer só uma observação, que a Secretaria Acadêmica, né, tendo recebido uma demanda de uma unidade acadêmica, não encontrou respaldo para a realização da atividade e fez o encaminhamento de consulta, né, de qual é o entendimento da Câmara de Ensino, com base nos nossos documentos, né, e aí pensando também nos documentos para além do regulamento de ensino, que são aqueles que estão em vigor neste momento pandêmico, né, e traz, então, essa consulta à Câmara. Né? Então, os conselheiros acompanhem, né, para que a gente possa fazer a discussão após o relato da parecerista. Registro, né, a presença da secretária acadêmica, a Leila Anjos, que se faz presente, né, para poder também tirar as nossas dúvidas e poder fazer uma fala após. Conselheira Daniela? Bom dia, professora Adma, né? Bom dia aos demais conselheiros. Vou iniciar a apresentação do parecer. Bem, então, esse parecer, né, diz respeito ao processo 23.520, 1600/2021. Daniela, pode Oi. só mais fazer o zoom, né? Pronto, tá pequenininho. Tá. Melhorou? Pode ser assim? Pode sim. Pronto.
Então, o assunto é solicitação, né, a Câmara de Ensino, assuntos estudantis e ações afirmativas, né, da UFOB, de parecer a respeito da efetivação de matrícula de estudante ou ouvinte em turmas da graduação, né, como foi já apontado, interessado a Secretaria dos Órgãos, né, o interessado no processo é a Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, né, mas como destacado pela professora, é uma demanda que veio pela Secretaria Acadêmica. Então, objeto de apreciação, né, trata-se de solicitação encaminhada à Câmara de Ensino, assuntos estudantis e ações afirmativas para emissão de parecer a respeito da efetivação de matrícula de estudante ouvinte em turmas de curso de graduação, né. O histórico, como ele é relativamente curto, né, eu vou apresentá-lo, né. O processo foi criado no dia 26 de fevereiro de 2021 e até o momento da análise, né, dispunha de 5 folhas. Aqui eu acho que tem alguma, só destacar que eu tenho que conferir depois. É um processo curto, então aqui esse valor, né, que eu coloquei 20, ele tem alguma inconsistência. Bom, então a gente tem nesse processo, primeiro, né, a solicitação da secretaria, né, na qual encaminha para a Câmara, né, de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas a solicitação de parecer acerca da efetivação da matrícula de estudante ouvinte em turmas da graduação. E o outro documento, né, é um documento da Secretaria Acadêmica, né, com a solicitação contendo os fatos que motivaram a solicitação de parecer a respeito da efetivação de matrícula de estudante ouvinte em turmas de graduação, ou seja, matrícula fora do prazo. E o outro documento seria o encaminhamento, né, da Secretaria ao parecerista para emissão de parecer, né. Então, é um processo relativamente com poucos documentos. Bom, em relação ao parecer, né, as considerações, primeiramente as considerações. Então, o processo 23.520, 1600/2021, dígito 54, trata de solicitação de parecer encaminhada pela Secretaria Acadêmica à Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Tal pedido decorre do fato de que o órgão recebeu solicitação de matrícula de 2 estudantes que acompanharam os componentes curriculares de forma extraoficial no período letivo especial 1. Segundo a secretaria, a solicitação chegou após o encerramento do período e após a consolidação das turmas. No caso em análise, o calendário suplementar para o ensino remoto emergencial na graduação foi definido pela Resolução Consune 05 de 2020, no seu artigo 2º, o qual diz, né, o calendário suplementar a ser executado no período de 17 de agosto a 23 de dezembro de 2020 divide-se em jornada de formação e trabalho pedagógico, de 17 de agosto a 11 de setembro de 2020, no período letivo suplementar 1, de 14 de setembro a 3 de novembro de 2020, e no período letivo suplementar 2, de 5 de novembro a 23 de dezembro de 2020. O detalhamento da agenda do calendário suplementar para a graduação foi aprovado em 2 reuniões da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, na segunda reunião extraordinária, que foi realizada nos dias 25 e 27 de agosto de 2020, foram definidas as datas do PSL 1 e PSL 2, cada um com 7 semanas, né? Essa informação, né, só fazendo aí uma colocação, ela está no ato decisório número 14 da Câmara, né? Nessa data foram aprovadas, nessa reunião foram aprovadas as datas para cadastramento de turmas no CIGAR, pré-matrícula nos colegiados de curso, cadastramento das matrículas pela Secretaria Acadêmica, ajuste de matrícula, início e fim dos períodos letivos suplementares 1 e 2.
enquanto na quarta reunião extraordinária, realizada no dia 23 de setembro de 2020, foram realizados ajustes quanto ao PSL 2, sendo aprovadas as datas para divulgação das turmas que seriam ofertadas pela unidade universitária, inscrição em componentes curriculares nos colegiados dos cursos, envio pela coordenação de ensino à Secretaria Acadêmica da relação de turmas a serem abertas e os estudantes a serem inscritos, cadastramento das turmas e inscrição dos estudantes pela Secretaria Acadêmica, matrícula extraordinária nos colegiados dos cursos, Coordenadoria de Ensino envia lista de matrículas extraordinárias para a Secretaria Acadêmica, registro pela Secretaria Acadêmica das matrículas extraordinárias, início e fim do período letivo suplementar 2 e o último dia para lançamento das frequências e notas pelos docentes. Essas informações, elas constam no ato decisório número 22 da Câmara. Então, considerando as decisões emanadas das reuniões, da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, pode ser destacado que a inscrição em componentes curriculares e demais eventos de cada semestre letivo suplementar seguem a agenda acadêmica e devem obrigatoriamente estar em acordo com os limites nela traçados. Outros 2 pontos a serem destacados são que não existe a modalidade estudante-ouvinte em turma de curso de graduação da FOB e ao docente cabe a atualização semanal no SIGA de frequência do estudante no componente curricular, que é o artigo 123 do Regulamento de Ensino de Graduação. Assim, verifica-se que é de responsabilidade do estudante e do docente observar possíveis problemas quanto à ausência de inscrição, registro, não podendo perdurar essa situação por todo o semestre letivo. Então, diante dessas considerações, eu emito o seguinte parecer, diante das considerações apresentadas quanto à inscrição em componentes curriculares, não pairam dúvidas de que qualquer procedimento divergente ao estabelecido na agenda acadêmica aprovado pela Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas para o semestre PSL1 e PLS2 não pode ser considerado válido. Então, o parecer relacionado, aos períodos letivos, períodos suplementares, e o parecer foi baseado nos documentos e na agenda para esses períodos, Então, as datas que foram colocadas, elas dizem respeito ao que foi aprovado por essa Câmara, para esses 2 períodos e também os ajustes que foram feitos. É isso, eu fico à disposição para qualquer esclarecimento. Então, eu deixo a palavra aberta para a secretária acadêmica e aos conselheiros que desejarem fazer as contribuições. Bom dia, conselheira Adma e demais conselheiros e conselheiras. A Secretaria Acadêmica agradece mais uma vez à presidência dessa Câmara por acolher mais uma demanda nossa. Entendemos ser importante a manifestação desse entendimento, até para poder nos dar segurança com relação a qual decisão ser tomada. No caso, neste caso específico, óbvio que a gente tem esse entendimento que foi manifestado pela parecerista do processo. Porém, como houve, no momento, um impasse com relação ao entendimento, até porque se tratava de um período especial, então, por isso, a Secretaria Acadêmica entendeu ser a melhor opção, no momento, trazer essa consulta a este órgão colegiado, para poder não parar dúvidas, para a Secretaria Acadêmica não se sentir insegura com relação à decisão tomada, mesmo entendendo que, uma vez não estando exposta essa compreensão não estando exposta na resolução 05, que foi
a que regulamentou o período especial, os períodos especiais, mas está no regulamento de ensino e graduação, uma vez quando não está o entendimento em um documento que normatiza ou regulamenta um período específico, a gente volta para o regulamento de ensino e graduação. Então, como está exposto no regulamento de ensino e graduação, o nosso entendimento foi seguindo esta mesma linha que a parecerista aponta no entendimento do processo. Agradeço, fico à disposição, caso tenha alguma dúvida que eu possa ajudar a dirimir. Certo. Conselheiro Jairo. Bom dia, professora Adma, presidente dessa sessão. Bom dia, demais conselheiros e a quem nos ouve pelo YouTube. Eu queria agradecer a parecerista, a conselheira Daniela, pelo parecer. Como ela bem mencionou, é um parecer baseado nos documentos legais, né, tanto a Resolução 05/2020 como o nosso regulamento de ensino e graduação, mas eu gostaria de contextualizar, e aí também, se possível, ouvir dos outros conselheiros a experiência a respeito não dessa situação abordada, mas do momento vivenciado naquele período, né? Eu acho que todos vamos lembrar, essa resolução 05/2020, ela ficou sendo discutida no Conselho Universitário durante, eu diria, se não me falha a memória, quase 2 meses, 1 mês e meio, quase 2 meses, uma discussão importante, necessária, naquele momento, um momento de muitas dúvidas, muita ansiedade sobre os processos, e isso impactou essa necessidade desse tempo, que teve como consequência direta para a organização e planejamento que nós tivemos um período muito curto entre a aprovação da resolução e todo o preparo e a efetivação da matrícula e as outras etapas necessárias. É importante destacar que, apesar do processo, eu não gostaria de especificar, né, para não trazer o caso de maneira específica relacionado à unidade do centro de Barra, mas também não acredito ser nenhum tipo de problema fazer essa indicação, só para dar uma contextualização mais abrangente. Foi uma solicitação encaminhada pelo campus de Barra, e no processo eu senti falta das informações né, e justificativas encaminhadas pelo campus de Barra e colegiado de medicina veterinária para a secretaria acadêmica. A secretária, né, Leila, ela fez a indicação que eu acho que foi a prudente, pensando do ponto de vista da secretaria acadêmica, que é encaminhar, quando há dúvidas em relação ao encaminhamento pela excepcionalidade do caso, encaminhar para essa Câmara de Ensino, para que pudéssemos fazer essa discussão, mas entendo que o processo, ele não trouxe a argumentação necessária para a emissão do parecer. Da maneira, e aí, com toda a vênia necessária aos conselheiros, da maneira como o parecer se mostra, ou parecer não, perdão, o processo, dá a entender que foi um caso dos estudantes estarem como ouvinte e, ao final do processo, solicita a matrícula. Na verdade, aí, essa contextualização é necessária. Todos vão lembrar que foi um período onde a matrícula foi feita de maneira, como eu posso dizer, quase que terceirizada, que foi feita via formulário, né? Então, os colegiados organizaram os formulários, os estudantes preencheram esses formulários, os formulários eram organizados em nível de centro pela coordenadoria de ensino, e encaminhado para a Secretaria Acadêmica realizar a efetivação da disciplina. Houve um equívoco, e aqui eu não quero minimizar esse equívoco. Houve um equívoco
em todo esse processamento, o fato é que estudantes e aí o número reduzido, né, mas 2 estudantes especificamente do curso de medicina veterinária em 2 diferentes disciplinas fizeram essa solicitação, acreditaram que estavam matriculados, e aí o equívoco permaneceu em relação aos docentes que não fizeram esse controle. Isso daí a gente, num momento da situação, fizemos uma reunião com todos os professores para colocar esse problema, segundo os professores, aconteceu sobretudo porque naquele momento estava aquelas dúvidas em relação qual, né, o SIGA sempre foi o nosso sistema oficial, mas surgiu Google Sala de Aula, Moodle, e aí os estudantes, nesse caso específico, os professores utilizaram a plataforma do Moodle e fizeram o cadastramento dos estudantes no Moodle. E aí houve um grande equívoco, entendendo que esse cadastramento das turmas no Moodle seria utilizado como matrícula. Isso foi um equívoco, e aí eu não gostaria, eu não estou minimizando esse equívoco, mas durante todo o semestre, professores e estudantes utilizaram a plataforma do Moodle com a utilização dessa, né, do registro de presença via Moodle, e aí é importante contextualizar a situação daquele momento, né, as várias dúvidas que se tinha a respeito desse processo. Ao final, né, na verdade, no meio do semestre em que houve, do semestre suplementar, né, no semestre de 7 semanas, eu acho que na quarta, quinta semana, em que a coordenadoria de ensino fez uma reunião com os professores para tirar várias dúvidas que estavam surgindo, que surgiu essa questão. E aí deixou-se claro, não, mesmo que os professores utilizem outras plataformas, o sistema oficial da universidade continua sendo o SIGA. Então, para efeito de matrícula, registro de presença, registro de nota, toda essa informação precisa ser colocada no SIGA, e aí foi identificada essa situação desse problema com esses estudantes. Identificada a situação, foi encaminhada a solicitação via colegiado para a coordenadoria de ensino para a secretaria acadêmica para realizar eu não vou nem, o termo é matrícula, né, mas eu diria inclusão na turma, porque efetivamente essas turmas ainda continuam abertas até hoje, né, visto que ela só vai ser possível ser efetivamente consolidada no finalização do semestre 2020.1 que estamos vigente. E aí, reitero, de maneira muito cuidadosa, de maneira muito prestativa, a secretaria acadêmica, por ser uma situação excepcional, não buscou mais informações, essas informações foram repassadas, mas como não tinha uma segurança do ponto de vista da resolução e do regulamento de ensino para a inclusão desses estudantes, vista essa excepcionalidade extrema que eu comentei, essa situação foi sendo prolongada, e aí chegamos hoje na discussão na Câmara de Ensino. Então, eu reitero, assim, toda a preocupação e zelo da Secretaria Acadêmica. De nenhum momento eu quero questionar a ação ou a atuação da Secretaria Acadêmica, pelo contrário, mas eu acho imprescindível essa contextualização que eu fiz do momento que aí todos os conselheiros aqui passaram e vivenciaram lá em meados de setembro, outubro de 2020, onde essa situação se procedeu. Então, eu gostaria de fazer só essa contextualização para os conselheiros poder entender todo esse processo desde a sua origem. Muito obrigado. Conselheiro Jairo, eu acredito que a forma de encaminhamento da Secretaria Acadêmica, na forma de consulta, né, a este colégio, ela veio realmente de forma imparcial, né, no sentido de que, inclusive, abriria, caso for considerado favorável, né, esta Câmara a essa ação, que isso possibilitaria outras situações também. Então, acredito que o encaminhamento sem
não o esclarecimento, né, mas sem essa contextualização, ela foi no sentido do procedimento em si. Se o centro tivesse feito o encaminhamento à Câmara para julgamento, né, aí sim seria um pedido contextualizado, voltado apenas para esses 2 estudantes mencionados, né? Mas acredito que a forma como a Secretaria Acadêmica fez, ela abre essa possibilidade de buscar qual é o entendimento da Câmara diante dos documentos regulatórios, né? E não um julgamento do caso de 1, 2 ou 10 estudantes que fossem, né? Em processos a serem julgados pela Câmara. Então, eu entendo que a forma como foi feita, ela atende, né, a busca do entendimento da Câmara, né, fica repetitivo, mas eu gostaria de deixar isso claro. Eu vou passar a palavra para o conselheiro Rafael, talvez o conselheiro Jairo queira fazer uma réplica, né, dessa fala? Sim, por favor, eu peço desculpa ao conselheiro Rafael. Vou pedir ao conselheiro Rafael que aguarde só um momento e aí o conselheiro Jairo se manifesta. Assim, eu só com base na sua fala, presidente, só né, abordar mais uma vez, assim, que eu não estou em maneira de momento nenhum questionando a ação da Secretaria Acadêmica, não é isso, na minha fala eu espero ter deixado isso claro. Mas, assim, eu entendo que estamos julgando uma situação excepcional. Essa situação, é difícil dizer quando uma excepcionalidade vai se repetir, né? Mas, assim, eu não compreendo o argumento assim, de pensar nessa decisão como de maneira abrangente para outras situações que podem se repetir, porque eu não vejo, assim, mais uma vez, difícil pensar no futuro, sobretudo na situação de excepcionalidade que vivenciamos. Mas quando essa situação vai se repetir nesse contexto de matrícula totalmente especial, de semestre letivo, semestre suplementar especial de 7 semanas dentro daquela organização, daquele contexto. Então, por isso que eu entendo assim que é uma situação específica de fato. Assim, a gente não está, eu não entendo que essa Câmara vá julgar algo tentando estabelecer um precedente ou tentando avaliar, já deixar um entendimento para futuros casos, porque eu não entendo que esses futuros casos vão ocorrer dentro desse contexto específico. Era por isso que a contextualização é essencial para a análise desse processo. Mas obrigado. Acredito que o termo estudante ouvinte é que dá esse caráter de independente de que seja no período suplementar, no semestre especial, no semestre regular, né? Então, é ele que vai dar essa linha, né, na questão da análise. Conselheiro Rafael. Bom dia novamente a todos. Então, professora Adma, conselheira Adma, primeiro eu gostaria de parabenizar a conselheira Daniela pelo parecer, né? Realmente com o que foi apresentado no processo, é um parecer que condiz, mas assim, eu gostaria de relembrar e trazer aqui também algumas situações que a gente já tinha feito entendimentos nessa Câmara que foram diferentes. Quando nós discutimos o período letivo suplementar, inclusive foi uma fala minha, de que as unidades elas não poderiam ser responsabilizadas pelo processo de matrícula, que a gente deveria fazer um encaminhamento para que a instituição ela fizesse de uma forma institucional, para que a UFOP fizesse de uma forma institucional o procedimento de matrícula. Mas o procedimento de matrícula acabou que ficou de responsabilidade dos próprios colegiados, né? E a SA ficou apenas com registro. Apenas não, que é um trabalho muito grande, né? Fazer o registro, porque como estabelecemos que aconteceria por um período 2020.3, períodos que são entendidos pelo sistema como férias, não existia a possibilidade de abrir matrícula. A gente acabou trabalhando como a gente trabalha com turma de férias, né? Quer dizer, no executar. O que foi diferente do que a gente havia acordado aqui, de certa forma, informalmente.
a gente teve uma série de empecilhos durante a execução do período letivo suplementar e a gente teve também durante o semestre letivo especial. Então, eu acho que todas as situações elas precisam ser analisadas de uma forma muito mais ampla para ter um entendimento, né? Porque se a gente toma um entendimento baseado apenas na regra, a gente pode levar a uma punição ao estudante ou ao professor, especialmente ao estudante, num período que nós estamos pensando assim, da preocupação que nós temos para evitar a evasão. Então, o estudante que cursou aquele período letivo, aquele semestre letivo especial, ele ser penalizado e não ter isso na sua matrícula, porque nós analisamos apenas o que nós escrevemos na regra, mas não analisamos toda a nossa situação, todo o contexto da pandemia que nós vivemos, eu acho que isso traz muito mais prejuízo para a instituição do que uma cautela com as regras. Então, eu acho realmente que precisaria existir mais elementos no processo, né? Uma retrospectiva dos acontecimentos, da execução, do que estava descrito na regra e da execução do semestre letivo especial. Ouvir, sim, o centro para a gente entender se a situação ela encaixa nas regras ou se ela é uma situação, casos omissos que deveriam ser analisados como caso omisso e não dentro da regra. Então, tendo em vista que eu enxergo que o processo precisa ser instruído com mais informações, eu peço vistas ao processo. Conselheiro Rafael, sem restrição, mas ponderando. Nessa situação, não caberia o encaminhamento de um processo pelo próprio centro? Bom, conselheirado, aí não cabe a mim. Mais conselheiros também. Não cabe a mim. Dentro desse processo, eu enxergo que ele precisa de mais informações e eu peço vistas. Se houver um outro encaminhamento diferente relacionado à situação, para além do processo da Câmara, eu estou disposto a ouvir também e, caso a Câmara entenda diferente, a gente discutir. Porque aí o processo ele poderia tramitar normalmente, vindo desde o colegiado, né, passando pelo conselho diretor, vindo para a Câmara, para a solicitação desses dois casos, né? Porque eu entendo que o entendimento que a Secretaria Acadêmica solicita a esta Câmara, ela é mais ampla, né? Eu só quero fazer uma fala, viu, professor Adem? Eu também concordo que o entendimento de aluno ouvinte não existe, né? Talvez tenha sido um termo equivocado utilizado. A gente já entendeu aqui, eu acho, que aluno ouvinte não existe. A gente tem instruções que já foram divulgadas desde 2018 sobre pessoas que acessam as salas de aula para ouvir. As formas de ingresso na universidade, sejam elas formas oficiais ou as formas como um aluno pode ter o registro, a gente já entende quais são, né? E, nesse caso, mais próximo ao aluno ouvinte seria o aluno especial, estudante especial, que está regulamentado, né? Essa questão de aluno ouvinte, eu acompanho totalmente. Não existe aluno ouvinte, porque a gente já tem quantidade de regras suficientes para analisar. Mas eu acho que o termo pode ter sido equivocado e não cabe aqui no processo que a gente está analisando. Conselheiro Cláudio, que tinha solicitado. Bom dia, presidente, bom dia, demais conselheiros, conselheiras, e depois os que irão nos assistir pelos canais de divulgação dessa reunião. Eu vou pedir esclarecimento até para a Secretaria Acadêmica. Eu fiquei em dúvida, até durante a sua fala, presidente, se houve mais situações para além dessas duas, ou isso era uma previsão, uma espécie de antecipação a possíveis casos futuros. Aí que eu fiquei em dúvida. E se foi um contingente maior desses, mas que o que está servindo de base são essas duas situações de barra, daí eu gostaria de saber, né, para
ter mais clareza sobre a situação. Porque se é um contingente maior, talvez outras coisas também estão colocadas aí, né? Que já foram apontadas pelo conselheiro Rafael, pelo conselheiro Jairo, né? Relativo não só ao exíguo tempo, para os procedimentos, eventual também problemas em sistema e outras questões, né? Que podem ter levado a isso. Então, eu gostaria de ter esse esclarecimento, por favor. Então, professor Cláudio, não teve. Leila, após a fala de Leila, então, a gente encerra as falas, né? Considerando o pedido de vistas do professor Rafael. E eu vou só concluir aqui com a fala de Leila, porque o conselheiro Cláudio já havia pedido. Desculpa, eu também pedi a palavra, conselheira Adma, se puder garantir, por favor. Rafael retira? Pode. Rafael, retira sua fala depois? E aí a gente encerra considerando o pedido de vistas. Tá? Leila? Pronto. Então, respondendo ao professor Cláudio, não, o pedido da unidade foi, só recebemos esse pedido da unidade, e com relação a não especificar qual caso a secretaria acadêmica estava se referindo, até porque para a secretaria acadêmica não importa tanto o caso, não é que não importa tanto, mas o que é que a secretaria acadêmica precisa? De um entendimento ou de uma condição que nos dê de uma posição legal ou regular que nos dê a condição de efetuar o registro de forma segura. Neste caso, a gente teria que abrir a turma, inserir o estudante, registrar nota e frequência e depois fechar a turma. Então, já havia passado um tempo bastante significativo com relação aos prazos ali estabelecidos na agenda acadêmica. Então, quando a secretaria acadêmica traz esta consulta à Câmara sem especificar exatamente o caso, porque a secretaria acadêmica precisa ter uma compreensão geral do processo, não do caso em específico, porque a regra vale para todos, né, no caso do registro. Então, por isso, a secretaria acadêmica não especificou, fundamentou o processo com mais elementos, vamos dizer assim. Que os elementos seriam as solicitações da unidade e as respostas da secretaria acadêmica à unidade. E dessa forma a gente personificaria o processo e não é o caso. E eu concordo com a professora Adma, como se trata de uma solicitação da unidade, eu acho que o caminho para especificar pontualmente o caso seria a demanda vinda da própria unidade. Pronto. Conselheiro Jair, peço que seja breve, tá? Iglesiane está me recordando aqui que, pelo nosso regulamento, o pedido de vistas encerra as nossas discussões, né? Então, eu vou só possibilitar aí um minutinho, tá? Na fala. Tá, vou tentar, eu entendo, mas enfim, é porque é o seguinte, não, estamos tratando de uma situação excepcional, então não há uma orientação de qual o trâmite a ser seguido. O que é que nós fizemos na época, enquanto centro, encaminhamos para a Secretaria Acadêmica, já que era responsável pela inclusão, ainda durante a vigência do primeiro semestre letivo especial 1, importante destacar, a solicitação de inclusão. Não foi possível naquele momento. Fizemos, após isso, várias solicitações de esclarecimentos a respeito da continuidade, e a informação que recebemos à época é que, devido à falta de informações de garantias no regimento, nas instruções internas, isso seria encaminhado para a secretaria ou para a Câmara de Ensino. Discussão que estamos agora sendo realizada em abril. Né? Foi uma situação que encaminhamos lá em novembro. Óbvio, todo um contexto de excepcionalidade da universidade. Mas aí minha preocupação é que esse processo se prolongue mais, e aí o impacto maior que é na vida dos estudantes, a gente não consiga resolver, porque nesse instante vai ter matrícula para o próximo semestre, são disciplinas que exigem pré-requisitos, inclusive, necessários para a matrícula no próximo semestre. Então, essa é a minha única preocupação, não sei, no caso do pedido de vista, quando é que esse processo voltaria para a discussão na Câmara, se em tempo hábil de não causar um prejuízo maior ainda para os envolvidos.
Então, só lembrando a conselheiro Rafael, né, o prazo... 5 dias. Professora, a gente poderia já aqui acordar, então, uma extraordinária para a próxima semana, se for possível, aí, Gleiciane, a senhora na agenda, porque a gente já traria a vista na próxima semana para não trazer um impacto ao centro. Certo, Gleiciane vai verificar e a gente entra, então, em contato, né? Então, esse era o nosso ponto de pauta para discussão. Então, havendo a questão do pedido de vistas, a gente encerra, né, a nossa reunião nesse momento.